Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Melo, eu sou um dos cofundadores aqui da Educo. Nós somos uma startup de transformação de rotinas pedagógicas e a gente transforma escolas para que elas possam ser melhores, maiores e mais eficientes. O pessoal da Agenda Edu convidou a gente para participar dessa jornada Edu especial. A gente queria bater um papo com vocês hoje justamente sobre transformação de rotinas e sobre como a gente enxerga que isso, na verdade, é um grande desafio de construção e transformação de hábitos coletiva. Porque a gente sabe muito bem que a escola é um dos ambientes que tem mais variáveis e que, ao mesmo tempo, tem muita gente e cada pessoa olhando para uma parte diferente do processo de aprendizagem ou da administração da escola. E fazer essas pessoas entenderem de uma mesma forma o porquê vale a pena transformar alguma rotina, que provavelmente acontece desse mesmo jeito há bastante tempo, é um desafio relevante. Então eu queria passar por vocês com algumas fotos, com alguns slides, com alguns conceitos e vamos lá conversar um pouquinho para que a gente possa debater mais sobre esse tema. Vamos começar? Pessoal, a gente tem vários conceitos aqui, então vou tentar ser o mais claro possível e mais fazer analogias quanto possível para explicar mais simples, tá? A primeira coisa que a gente gosta de falar é sobre o que é o ciclo das escolas. Como assim ciclo das escolas? Bom, como a gente conversou no começo, a gente sabe que tem muita gente dentro de uma escola e cada pessoa está cuidando de uma coisa diferente. Por exemplo, para pegar as principais macro-áreas de uma escola, você tem uma área que está voltada para o lado pedagógico, que está focada em melhorar a aprendizagem, garantir que as crianças tenham uma boa sequência de estudos, que elas vão sair compreendendo os conteúdos e desenvolvendo as habilidades e competências. Por outro lado, você tem uma outra área que está preocupada em garantir a sustentabilidade da escola, a área administrativa e financeira, que vai tentar captar alunos, fazer o marketing, cuidar da parte jurídica, garantir a parte processual acontecendo. E, obviamente, essas são duas habilidades muito diferentes intrinsecamente. Para que elas se conversem, é preciso que você tenha uma linguagem única. Mas, normalmente, o que a gente vê acontecendo nas escolas é alguma coisa mais ou menos como isso aqui que estou mostrando na tela agora, que é como se tivesse duas metades da laranja, cada um olhando para um lado. Essas metades se conectam no meio, de certa forma, precisando que os recursos financeiros da escola sejam divididos entre essas áreas. E aí, quando você precisa dividir recurso financeiro entre pessoas que têm prioridades diferentes, sempre isso acaba gerando algum tipo de dificuldade para você comunicar. Então vamos pensar, por exemplo, como é que a gente faz para implantar ou transformar uma rotina pedagógica num cenário onde o diretor pedagógico está conversando com o diretor administrativo e financeiro e eles precisam todos se entender sobre a viabilidade, a escalabilidade e o retorno dessa implantação. Não é uma conversa simples, é uma conversa complexa mesmo. A gente enxerga que para essa conversa se tornar um pouco mais simples, a gente precisa ressignificar o ciclo das escolas e deixar mais claro como é que esses elementos, captação, fidelização, marketing, financeiro e pedagógico, são sinérgicos entre si. O que é ser sinérgico? É você fazer com que o bom trabalho nessas áreas gere frutos e insumos para que a próxima área aconteça bem. Como, por exemplo, nesse outro ciclo que a gente está mostrando agora. É um ciclo onde o marketing gera incentivos para captação e fidelização através de evidências de aprendizagem. Por sua vez, estes trazem recursos financeiros para garantir a sustentabilidade da escola. Os recursos financeiros possibilitam que você invista pedagogicamente para melhorar o seu projeto pedagógico, a sua aprendizagem. E essa parte pedagógica, por sua vez, traz evidências de volta para o marketing que faz se comunicar com as famílias que estão dentro da escola e fora da escola o tempo todo. Olhando esse ciclo de forma sinérgica, a gente começa a conseguir causar um diálogo produtivo na escola, de maneira que o trabalho de um impacte positivamente no trabalho do outro. O próximo conceito que a gente vai falar é um conceito bem interessante e eu vou destacar agora na tela para vocês. Dá uma olhada nisso. Quando a gente está trazendo qualquer solução para a escola, um grande desafio de comunicação para que a solução seja bem implantada e o projeto realmente aconteça e dê resultado, é fazer com que todo mundo se comunique de forma simples sobre o porquê. Por que vale a pena? Qual o benefício? Qual o problema que eu quero resolver? E aí uma forma mais simples ainda de comunicar esse fato, a gente costuma traduzir nessa frase aqui, que é: pega qualquer solução que você esteja pensando, tá? Pode ser, eu quero implantar um sistema de ensino, quero implantar um sistema bilíngue, quero implantar um maker, quero implantar lousa digital, quero implantar Chromebooks, quero implantar
Qualquer coisa. Pega esse qualquer coisa e coloca dentro dessa frase. Se esse qualquer coisa é uma resposta, qual é a pergunta por trás dessa resposta? Ou seja, qual problema intrínseco, qual dor raiz eu quero resolver, sanar ou responder, trazendo esta solução, este projeto, essa ideia, essa ferramenta para dentro da escola. Quando isso é claro e traduzir isso de forma clara demora, não é um processo simples, mas quando isso é claro para todos os atores na escola, se comunicar sobre essa solução, ideia, projeto e garantir que todo mundo lembrando o tempo todo do porquê vale a pena investir tempo e recursos nela, é muito mais fácil. Quando você consegue isso, você garante que todo mundo não vai ficar se questionando ou se requestionando ao longo do tempo se aquilo vale a pena e se deveria ser foco. Afinal, quando você tem uma escola onde muita coisa acontece, um grande desafio é priorização. Priorização de tempo, de recursos. Não dá para focar em tudo. Se algo não é claro, a chance de ser despriorizado é muito mais alta. Então, usando essa frase aqui, eu te convido a preencher ela e preencher essa lacuna especificamente com o que você quiser. Por exemplo, se tecnologia é a resposta para a sua escola hoje, qual é a pergunta? Como é que você comunica de forma clara? Se personalização é a resposta, qual é a pergunta por trás? Ou se dados são a resposta, qual é a pergunta por trás? Preencha com qualquer dessas coisas e isso pode ser um instrumento facilitador de comunicação interna para a transformação. O motivo, gente, de ser difícil se comunicar sobre isso é porque o ser humano tem uma série de necessidades que estão em diferentes níveis da pirâmide. E aí o próximo conceito que a gente vai conversar agora, para explicar um pouquinho sobre essa pirâmide, é uma coisa que vocês podem conhecer, chamada pirâmide de Maslow. Eu vou colocar aqui na tela agora para a gente conversar. Se você ainda não conhece, talvez você queira pausar esse vídeo para procurar sobre a pirâmide de Maslow, mas vou tentar fazer uma explicação breve, tudo bem? Vamos lá, gente. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito de analogias. Especificamente, vamos pegar agora uma analogia como a dos homens das cavernas. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar a vida de um homem das cavernas, várias gerações atrás de nós. Qual era o dia típico de um homem das cavernas? A gente pode imaginar que era um dia mais ou menos assim. O homem das cavernas teve que procurar uma caverna para que ele pudesse passar a noite, abrigado do perigo de um mamute, para que ele não fosse atacado durante a noite, abrigado do frio, para que ele não morresse de frio, e relativamente seguro de ameaças. Quando ele acorda, ele não tem comida pronta, porque a comida naquela época não tinha como ser conservada bem. Então ele precisa todos os dias sair da caverna e ir atrás de um alimento, seja uma fruta, um vegetal, ou até caçar um animal para que ele possa se alimentar. E aí todos os dias ele precisa demandar uma grande energia fazendo isso, saindo da sua caverna, indo atrás de um alimento, procurando uma fonte de água limpa, voltando para sua caverna ou buscando um novo lugar para dormir e fazendo a migração que ele está buscando fazer. Qual o grande desafio disso? O que isso tem a ver com escola? Por que eu estou trazendo esse conceito aqui? Quando você pensa na vida desse homem das cavernas, era possível, era provável que uma pessoa nessas condições de vida tivesse capacidade de desenvolver tecnologias? Vamos pegar um exemplo esdrúxulo. Era possível que essa pessoa pudesse trazer, por exemplo, uma invenção para aquela época, como um smartphone? Obviamente que não, e você pode responder ao motivo disso de várias formas diferentes. Mas eu queria avaliar o motivo disso através da lente da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow explica que o ser humano tem uma série de necessidades básicas e outras necessidades mais refinadas, e a cada necessidade mais refinada, isso vai sendo um novo patamar da pirâmide. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, na necessidade básica do ser humano aplicada no dia a dia do homem das cavernas. Esse homem das cavernas precisava todos os dias garantir sua segurança, garantir suas necessidades fisiológicas, garantir que ele tivesse alimentação para suprir a sua fome e garantir o seu sono. Se você, por exemplo, está assistindo a esse vídeo, assistindo a uma aula ou uma palestra com muita fome, com muito sono ou com muita necessidade de ir ao banheiro, existe uma grande chance de você parar de focar no que a pessoa que está conversando com você está falando.
Aquele famoso momento que você percebe que você estava desligado, desatento. E o porquê disso? Porque a sua necessidade básica, na base da pirâmide, está gritando mais alto essa capacidade de atenção, de aprendizagem, por exemplo. E o que acontece é que você está todos os dias precisando dedicar tempo e energia para a necessidade básica da pirâmide, você se torna incapaz de subir na pirâmide para emoções mais complexas. Quando a gente pensa em tecnologia, é fácil, no contexto escolar, começar a pensar em coisas como lousa digital, Chromebook, celular, smartphone, coisas assim. Na verdade, eu queria desconstruir um pouco esse conceito de tecnologia para a gente poder entender um pouco melhor qual o papel de uma tecnologia dentro ou fora de sala de aula. Nesse contexto do Homem das Cavernas, o fogo, o sal, foram tecnologias muito importantes, porque essas tecnologias, que são nada mais do que inovações que não existiam em algum momento do tempo, não tinham sido descobertas, e passaram a ser descobertas o como aplicar aquilo para resolver um problema do dia a dia, na verdade tem um único e exclusivo papel de salvar tempo do ser humano e resolver uma dor básica de um nível da pirâmide para que você possa realocar esse tempo que sobrou para uma coisa mais complexa. Então, pegando o exemplo de novo do Homem das Cavernas, na hora que você tem, por exemplo, o sal para preservar a carne que o Homem das Cavernas caça em uma saída, você pode liberar tempo dessa pessoa para que ela não precise tão frequentemente caçar. Porque agora a carne não vai estragar tão rápido. Então, em uma caçada, você consegue agora trazer carne e armazenar essa carne para precisar caçar menos frequentemente. A tecnologia sal a serviço da necessidade básica do Homem das Cavernas. A mesma coisa vale, por exemplo, a tecnologia que a gente nem considera tecnologias na escola, como, por exemplo, o quadro negro ou o giz. Sem o quadro negro e sem o giz, nós tínhamos que ter uma necessidade de passar o conhecimento antes da tecnologia existir, quase que de forma oral ou escrita um a um. Porque eu escrevia um papel pequeno, um papiro, alguma coisa menor. Eu não tinha uma ferramenta de transmissão de conhecimento escrita para múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Eu podia escrever numa parede, com uma pedra, por exemplo, mas não era tão eficiente. Então a tecnologia giz e papel sanaram uma dor da base da pirâmide, ou do meio da pirâmide, do contexto escolar, de transmissão de aprendizado. E nesse sentido, isso é uma tecnologia extremamente útil e extremamente utilizada até hoje. Ou seja, para a gente pensar em tecnologia, para a gente pensar em inovação, só faz sentido a gente pensar e dialogar sobre isso se a gente estiver enxergando que essa tecnologia, essa ideia, essa inovação, esse ponto que está sendo trazido para a sala de aula, ele vai suprir alguma dor. Naturalmente, o processo de implantação não é trivial. Você não vai, porque aquilo supre uma dor, ter aquela tecnologia sendo implantada ou aquela rotina sendo transformada de forma instantânea. Vamos pensar, por exemplo, nas tecnologias mais recentes que transformaram sala de aula. E quando eu falo mais recentes, vou falar de 20 anos, que é um contexto em que vários de vocês podem enxergar como isso aconteceu. Se eu falar da palavra, por exemplo, mimeógrafo, existe uma grande chance de que várias pessoas que estão em sala de aula tenham vivenciado o uso dessa ferramenta, que hoje praticamente é inexistente. E só de lembrar daquele cheiro de álcool e etc, se fica com uma nostalgia nem tão positiva às vezes. Nesse meio tempo, entre o mimeógrafo e agora, você teve outras ferramentas surgindo, que são tecnologias para salvar tempo e permitir que você, professor, coordenador, diretor, passasse a não gastar tanto tempo e tanto esforço. Por exemplo, as máquinas fotocopiadoras e o advento de ferramentas como o Microsoft Word permitiram com que a reprodução de tarefas, folhas, fichas e apostilas parasse de gastar tanto tempo de todo mundo estar agindo naquele ambiente escolar e reduzisse uma série de outros empecilhos também. Então, isso foi uma tecnologia que veio e ficou, porque ela realmente ajudou a transformar o ambiente escolar. Com qualquer tecnologia é assim. Só faz sentido pensar nela se ela for realmente ajudar as pessoas coletivamente a evoluírem na base, no meio e no topo da pirâmide.
Porém, não vamos confundir o fato de uma tecnologia causar uma evolução com a implementação ser rápida. O Word não surgiu da noite para o dia. Se você bem se lembra, por um grande tempo, tivemos curso de datilografia, tivemos curso de Microsoft Word, certificação em Office, para que as pessoas pudessem aprender a usar aquela tecnologia para o bem, para o contexto do seu dia a dia. Espero que isso faça sentido, mas vamos continuar avançando agora com alguns outros conceitos que vão complementar essa nossa discussão. Vamos passar mais alguns slides aqui. Então, como a gente conversou, vamos pegar a palavra tecnologia, que é uma palavra muito na moda, que é usada por muitas pessoas para descrever uma coisa que veio para transformar o ambiente de sala de aula, e vamos colocar ela aqui. Se tecnologia é a resposta, qual que é a necessidade básica a ser suprida? E aí eu vou um pouco além. Não basta a gente ter a clareza da necessidade básica. A gente precisa também pensar em qual é o conjunto de incentivos e disciplinas que nós vamos construir para que esse novo hábito seja realmente vivenciado. Porque se você tem muita gente, vamos pensar, por exemplo, que você é um diretor pedagógico ou um coordenador decidindo trazer inovação para a escola, como você garante que o conjunto de professores, que também tem uma série de personalidades diferentes, cada um tem um nível de inovação diferente, está disposto ou está entendendo e achando que vale a pena trazer para o seu dia a dia e realmente se aprofundar naquela ferramenta, naquela solução, naquele projeto? É preciso criar um conjunto de hábitos e disciplinas. Pegando mais uma vez uma analogia e um exemplo prático do dia a dia, que muitos de nós já passamos, é muito fácil você lembrar de um momento em que você pensou, poxa, preciso comer de maneira mais saudável. Mas o quão fácil é realmente mudar o seu hábito alimentar para seguir isso? Muitas vezes você já passou por essa situação, você conhece alguém que passou, que foi a um nutricionista, que marcou uma consulta, às vezes até pensou, se eu pagar pela consulta, a chance de eu conseguir cumprir isso é maior. Ou se eu pagar pela academia, a chance de eu conseguir ter um hábito de exercício também é maior. Só que, na prática, fazer esse investimento e fazer a transformação do hábito não estão correlacionados diretamente. Você tenta criar um incentivo para você mesmo, tendo o plano, tendo o pagamento ali te debitando e fazendo com que você tenha uma penalidade caso você não vá. Só que ao mesmo tempo você tem uma série de outras coisas acontecendo. Você tem uma família para gerir, você tem um ambiente de trabalho que te tem um monte de demandas. Não é fácil reconstruir um hábito. Até recomendo um livro muito bom chamado O Poder do Hábito, que fala exatamente sobre esse tipo de coisa, dos gatilhos que são necessários para você começar a reconstruir um hábito. Mas imagina se é tão difícil você construir um hábito para você mesmo, pessoalmente, qual é a dificuldade de construir um hábito coletivo? Uma transformação de uma rotina coletiva, em que uma série de pessoas na escola já estão acostumadas há um grande tempo a rodar aquela rotina de uma certa maneira. Não basta você ter uma ferramenta, uma solução. É preciso ter um conjunto de hábitos. E nesse sentido, eu descrevo da seguinte maneira. As tecnologias, elas permitem um novo hábito de acontecer. Antes, por exemplo, do advento da geladeira, não era possível armazenar certo tipo de alimento em casa com uma validade maior. Porém, garantir que você armazena os alimentos na geladeira da maneira correta, assim que você chega no mercado, e que você mantenha a geladeira limpa, para que os alimentos se mantenham saudáveis na geladeira, é um hábito. E é necessário que você tenha disciplina, necessidade e incentivo. Essa tríade é muito importante. Necessidade rege que você tenha a dor raiz, ou seja, você precisa fazer aquilo, algo dentro de você te cobra que você tenha aquele hábito. Disciplina fala sobre a cadência, o quão frequentemente você vai fazer aquilo, em qual horário do seu dia, qual o gatilho. E incentivo é o retorno positivo. Se eu faço aquilo, qual benefício eu tenho? O que justifica que eu continue a fazer aquele hábito? Então, a tecnologia permite e o conjunto de necessidade, disciplina e incentivo fazem acontecer novos hábitos. E aí eu trago o modelo da pirâmide de Maslow para a escola para a gente debater. Se eu pegar esse mesmo modelo mental de uma pirâmide, eu enxergo, por exemplo, que uma escola tem na base da pirâmide
a garantia da excelência acadêmica para suas crianças e seus adolescentes. Ou seja, eu preciso, antes de qualquer coisa, garantir que essas pessoas vão aprender. É a minha responsabilidade mãe, aprender a serem cidadãos, aprender a desenvolver habilidades e competências, aprender conteúdos que eles vão precisar para as suas vidas. E antes de conseguir ter essa base da pirâmide bem desenvolvida, eu não posso querer ir correr para desenvolver coisas como habilidades de vida ou cidadania global, porque sem o aprendizado básico, tudo desmorona. Então, às vezes, uma escola traz uma solução que ela acredita que ela vai sanar, por exemplo, excelência acadêmica de alguma forma. Ah, vou trazer uma solução de previsibilidade da nota do Enem. Ou vou trazer uma solução para garantir que eu tenha personalização da aprendizagem para os alunos. Só que é preciso que você garanta a base da pirâmide de todos os atores antes de conseguir fazer com que aquele novo projeto, nova rotina, mude de cara. Então, uma coisa que frequentemente acontece é que uma ideia de implementação a nível da escola, que está ajudando na base da pirâmide dela, esbarra na base da pirâmide do professor, que muitas vezes dá aula em várias outras escolas, ou que tem uma rotina corrida, e cuja base da pirâmide é tempo. Às vezes o professor ele assiste um vídeo para poder saber se ele leva para a aula de meia-noite para 1 da manhã do domingo. Aqui na Educo mesmo, a gente já viu em alguns momentos picos de acesso de professores em horários tarde da noite, seja montando uma lista de exercícios, seja fazendo uma videoaula, seja colocando um conteúdo, um material, ou fazendo uma correção de atividade. O que significa que, se você não consegue, nessa ideia de transformação digital, atingir a base da pirâmide do professor para salvar tempo do mesmo, é pequena a chance de que você consiga, no corpo de professores completo, levar que eles tenham incentivo de melhorar as intervenções com seus alunos, que seria o objetivo que casaria com a excelência acadêmica, que é a base da pirâmide da escola. Então, qualquer nova ideia precisa atingir a base da pirâmide de cada envolvido. Nós precisamos entender onde cada professor está. O nosso jeito de enxergar isso aqui é juntar a pirâmide da escola e do professor e olhar a pirâmide de rotinas pedagógicas. É normal que nós tenhamos rotinas diferentes. Se você pensar, por exemplo, em uma escola, qualquer escola do Brasil, de um jeito ou de outro, mais ou menos sofisticado, com ou sem habilidades e competências, precisa fazer avaliação. É lei. Então, a avaliação, por exemplo, é uma rotina base da pirâmide. Coisas que resolvam a avaliação estarão presentes em qualquer escola. Por outro lado, pensar em aula invertida ou pensar em rotina de reforço personalizado são rotinas muito mais sofisticadas. Para conseguir que essa rotina aconteça em sala de aula, é preciso garantir que os envolvidos naquela rotina tenham tempo e tenham recursos para se esforçarem em construir essa rotina de forma útil, de forma a trazer resultado para as rotinas que estão mais abaixo da pirâmide. Aí eu queria passar agora com vocês pela finalização da nossa conversa para a gente poder amarrar esses conceitos. Como a gente falou, tecnologias permitem novos hábitos. Ou seja, eu preciso, para solucionar um problema, trazer produtos, soluções que funcionem. Eu ouvi muitas pessoas, por exemplo, em algumas ondas do mercado, reclamando de uma solução ou de outra. Por quê? Porque nem toda inovação que é trazida funciona. Então, precisamos ter produtos que funcionem no contexto educacional e precisamos ter necessidade, disciplina e incentivo, que é o que fazem acontecer novos hábitos. Para isso, nem sempre nós sozinhos somos capazes de garantir a necessidade, a disciplina e o incentivo. E aí, mais uma vez fazendo uma analogia, voltando para aquele exemplo da academia, quando você não consegue, por exemplo, manter uma rotina e uma cadência de ida a uma academia ou a um exercício, a uma ginástica sozinho, quais são os instrumentos que você busca procurar? Ou um grupo de amigos para você ir junto e ter um incentivo coletivo, a cobrança mútua, ou um serviço que faça ser feito por você, como, por exemplo, um personal trainer, um professor, que vai te cobrar, que vai garantir que você tenha alguém lembrando do porquê você precisou fazer aquela nossa rotina, ir à academia, por exemplo, e trazendo a cobrança, fazendo o papel de disciplinador e trazendo o incentivo para que você execute aquela rotina.
O serviço de personal trainer é justamente um serviço ao redor do produto academia para garantir que você construa um hábito. Então essa mesma analogia vale para a escola. Se você quer transformar uma rotina, qual é o produto, qual é a solução? E eu não estou falando de solução de mercado. Pode ser uma ideia que um professor seu desenvolveu. Eu mudei aqui a maneira como a gente organiza no Google Docs os arquivos das provas para que a gente tenha de maneira mais clara qual vai ser a habilidade que vai ser trabalhada na recuperação. Tranquilo, isso é um produto. Se ele funciona, se ele foi refinado, ótimo. Agora, qual é o serviço? Ou seja, quem são o grupo de pessoas que vai estar dentro da escola fazendo com que esse hábito seja construído? Os evangelizadores, os disciplinadores e as pessoas que trazem o incentivo e o retorno à tona. Sem esses dois elementos, a chance desse produto cair no esquecimento é muito grande. E por isso precisa dessa combinação das duas coisas. E aí, quando eu volto para pensar, aqui por exemplo no contexto da Educo, eu penso em como a gente tenta fazer isso. A gente, por exemplo, se considera bom hoje com projetos educacionais em dados e personalização da aprendizagem. E aí, como é que dados se conectam com tudo isso? Bem, se eu olhar para você, olhar junto com vocês, nesse ciclo aqui que a gente falou anteriormente, de marketing, captação, fidelização, financeiro e pedagógico, quando a gente traz uma inovação para uma rotina, a gente tem um critério de sucesso. Ou seja, como é que eu sei se isso aqui está melhorando ou piorando? Eu preciso medir. No exemplo que eu dei antes da nutrição ou da academia, se eu quero mudar o meu hábito alimentar, provavelmente eu faço isso para ter uma saúde melhor e os indicadores são níveis de colesterol, peso ou outros indicadores que você vê no exame de sangue, por exemplo. O exame traz dados que suportam o critério de sucesso da sua mudança de hábito, se a sua mudança de hábito foi efetiva ou não. A mesma coisa precisa acontecer na escola. Como eu sei que a minha mudança de hábito, a solução que eu trouxe e o conjunto de disciplinas que eu construí estão sendo beneficiárias para a escola? Eu tenho que trazer dados. E o que a gente faz aqui é construir casos de sucesso, trazendo dados de aprendizagem, de personalização, de economia de tempo ou de economia de recursos para a escola, para que ela possa ser maior, melhor e mais eficiente. Para a gente poder fechar, gostaria brevemente de passar por isso aqui, que é a conexão de o conceito que nós conversamos na prática com um resultado na prática. Essa escola aqui, chamada Colégio Integral, é uma escola que surgiu com um desafio muito grande para mim no ano passado. Eles falaram sobre transferir todo o sistema avaliativo de um ano para o outro, de papel para o digital. E eu, instantaneamente, com a experiência de 8 anos atendendo escolas, falei, olha, esse projeto é um projeto ousado. Eu acho que esse projeto poderia ser feito ao longo de mais tempo. Não deveríamos virar a chavinha tão rápido. Mas o time do colégio me convenceu de que a rotina que eles já tinham de execução de avaliações no papel estava bem estruturada. Ou seja, eles já tinham um hábito desenvolvido de montagem da avaliação, de correção, de aplicação, que me convenceu que fazer a transformação disso para o digital, com a finalidade de ter um ganho claro de eficiência na correção e de deixar claro quais habilidades e competências os alunos estão aprendendo, é factível. Numa escola que não tivesse esse hábito tão bem desenvolvido no curto prazo, talvez o tempo de implementação e as cadências necessárias fossem outras, mas no caso deles, funcionou. E em menos de 6 meses, eles atingiram resultados como esses, onde todos os alunos do 4º ano do fundamental até o 3º do médio fazem provas semanais dentro da plataforma digital, com o benefício de terem resultado instantâneo, com o benefício de você não ter que dar ao professor um grande trabalho de correção, com o benefício de trazer análises mais aprofundadas e conexões como quais são as habilidades e competências ou assuntos que os alunos estão semanalmente aprendendo ou não. Ou seja, a transformação nesse caso funcionou apenas pelo fato de que os hábitos e as cadências foram implementadas, o serviço de acompanhamento da rotina está acontecendo e o produto funciona. Qual é a maneira que a gente acompanha o resultado? Usando o mesmo conceito que a gente discutiu agora há pouco, a pirâmide. Discutindo como estamos nesse projeto de transformação da rotina de avaliação
em termos de saúde da rotina. Ou seja, trouxemos a rotina de avaliação pontual, continuada e diagnóstica do papel para o digital. Trimestralmente, vamos discutir conjuntamente, Educo e escola, como está a saúde dessa rotina? Como estão os indicadores, os dados que nos falam qual é o critério de sucesso dessa rotina? E nesse caso aqui, como vocês estão vendo, os resultados foram super bons. Mas o modelo de validação é o mesmo modelo conceitual. Para entender se está funcionando ou não, eu preciso trazer a mesma linguagem de quando eu desenho o projeto. E aí, eu tento concluir esse papo nosso com o seguinte conceito. Os dados, eles fazem com que as nossas crenças sejam ratificadas ou retificadas. Eu acreditava que uma transformação era possível, que o caminho era esse. Como eu vou descobrir? Eu primeiro tenho que colocar essa implementação em prática. Crio um conjunto de hábitos, trago soluções e ferramentas. Depois, eu tenho que acompanhar frequentemente com indicadores qualitativos e quantitativos para suportar o meu plano de ação. Se meu plano de ação está equivocado, preciso mudá-lo o mais rápido possível. Se ele está correto, preciso aumentar a intensidade das ações nesse plano de ação. E aí, com dados, a gente consegue agir mais cedo e de forma mais correta. Se não tem hábitos, entretanto, tudo isso vai por terra. Eu queria agradecer muito pelo tempo que você está assistindo isso aqui. Caso você queira entender um pouco mais desses modelos, você pode entrar no site da Educo. E caso você queira participar do nosso Estudo Nacional de Captação e Fidelização, que começou a rodar agora em fevereiro, que vai entender o panorama de como estamos fidelizando alunos através de projetos pedagógicos ou captando novos alunos através da geração de valor e como isso acontece no Brasil todo, você pode acessar também o site da Educo ou o site do Estudo Nacional de Captação e Fidelização Escolar. É encfe.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e um excelente dia para você.